Sejam bem-vindas ao canal Tricô, Crochê e Knitting. Eu sou a Luane e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre crochê. Tanto é que eu dei o nome especial crochê para esse vídeo, né? Onde eu busco inspirações, onde eu aprendo pontos novos, coisas diferentes, coisas novas. Eu realmente gosto de aprender coisas diferentes. Eu não sei vocês, mas eu tenho mais facilidade com crochê do que com tricô. O crochê para mim ele é mais intuitivo, né? É mais fácil para mim, eu consigo interpretar melhor o crochê do que o tricô. O tricô eu já tenho mais dificuldade. Então, assim, para o crochê, eu busco inspiração em alguns livros que eu tenho aqui. Eu vou mostrar para vocês esses livros, um pouquinho do conteúdo de cada um. E vou mostrar também as peças que eu andei fazendo aí ao longo dos anos, peças que são diferentes e que me inspiraram e que me fizeram aprender muita coisa referente ao crochê, tá bom? Vamos lá? Então, começando aqui, eu quero mostrar essa blusa. Ela é uma blusa feita em crochê circular, top-down, tá? Então, você começa pela gola, né? Você monta um número, faz um número X de correntinhas, que vai ser a sua gola, e aí você vai descendo em crochê circular e aumentando pontos, tá? Eu fiz com um ponto bem simplesinho, um ponto bem normal. O efeito que tem aqui nessa blusa é o efeito do fio mesmo, tá? Tem alguns pontos decorativos aqui, algumas carreirinhas diferentes que eu fiz, mas ela é feita em crochê circular. Então é isso, é simples, é muito básica, tá? Mas ela é quentinha, ficou uma delícia essa blusa aqui. E é uma das técnicas que eu aprendi, que eu não conhecia, né? Que é a possibilidade de você fazer crochê circular top-down, como a gente faz no tricô, né? Você começa pela gola, vai descendo, vai tecendo aqui. E no caso do crochê eu acho bem mais fácil do que o tricô, para ser bem honesta, né? Talvez por eu ter mais facilidade mesmo. Mas essa aqui foi uma blusa, então comecei por aqui, fui descendo, fui aumentando pontos aqui para pala. Difícil segurar aí. Fui aumentando pontos aqui na pala, fui fazendo umas decoraçõezinhas também, uns pontinhos aqui diferentes. A hora que eu terminei a pala e que eu cheguei na altura das mangas aqui, que já estava numa altura boa para fazer as mangas, eu deixei, né, a parte das mangas esperando, fiz todo o corpo até aqui o final, e depois eu peguei pontos aqui da manga e continuei, e fiz a manga também com o crochê circular, que é super facinho. Então, o que eu quis mostrar aqui com essa blusa é a possibilidade de você ter técnicas parecidas, né? Foi algo que eu aprendi fazendo essa blusa aqui. O crochê circular top-down, que é a mesma coisa que o tricô circular top-down. Então, existe essa possibilidade. Aqui foi um aprendizado que eu tive. Aqui é uma bolsinha que eu não terminei ainda. Coloquei aqui as alcinhas, mas eu não finalizei, tá? E é uma espécie, foi o primeiro crochê mosaico que eu aprendi. Então, se não me engano, é um tutorial que tem, eu posso até procurar se alguém se interessar. E o mosaico aqui, deixa eu chegar mais pertinho. O mosaico, ele se dá fazendo a mesma carreira duas vezes. Então, nesse caso aqui tem um fio branquinho e o outro coloridinho, então eu fiz uma carreira inteira com o fio branco e depois por cima eu fiz uma carreira inteira com fio colorido para dar esse efeito de mosaico aqui. Mas foi a primeira vez que eu aprendi crochê mosaico e também é feito de forma circular. E aí fica assim, né? Aqui falta colocar as alcinhas e depois fechar aqui a bolsinha, ó. Fica tipo um saquinho. Uma outra peça bem interessante, e essa aqui eu acho que vale a pena mostrar a complexidade, os pontos, que foi muito aprendizado aqui esse chale. Esse aqui eu fiz através de um tutorial de uma russa, mas um tutorial muito bem feitinho, muito bem explicadinho, a câmera estava bem perto da mão dela, da agulha, então deu para acompanhar bem. Então é esse chale aqui. Eu quero mostrar aqui a complexidade dos pontos. Então,
você começa ele por aqui, pelo meio, tá? Aí depois já vem esses pontinhos aqui que são as bolinhas, né? O que eles chamam de bubbles. Aí depois a gente começa um trabalho aqui, esse trabalho aqui, essa parte aqui do chale, que foi onde eu aprendi muita coisa também, pegar ponto por trás, pela frente, né? Fazer diferentes formas de você montar pontos na agulha. E aqui embaixo também pontos diferentes. Esse chale foi um que trouxe para mim muito conhecimento em termos de formas diferentes e pontos diferentes. Esse efeito aqui de cores é do fio, não fui eu que fui trocando cores não, o fio ele faz isso por si só. E vem agora esse outro trabalho, que é um dos que eu tenho mais orgulho, que é a minha mandala em crochê. Olha que beleza que é essa peça. Nem sei se dá pra pegar ela inteira aí na câmera. Então essa aqui foi, eu diria que foi a minha pós-graduação no crochê. Se é que eu posso dizer assim. Mas por quê? Você começa essa peça aqui pelo centro, tá? Essa aqui eu não me lembro se eu segui algum tutorial, eu realmente não me lembro como que eu acabei fazendo. Tem muitos anos mesmo, tá? Então você começa aqui pelo centro, né? Por essa flor aqui, e você vai expandindo aqui a mandala. O que é curioso e o que eu adorei nessa peça é porque ela tem um efeito 3D. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a diferença aqui, né? Entre uma fase da peça e outra fase. Peraí, vou fazer assim, ó. Tá vendo que aqui, né, essa parte das pétalas da flor, ela fica destacada do restante, né? Isso dá um efeito 3D para quando você coloca essa pétala. Eu tô usando ela como tapete, tá? Quando eu coloco no chão, fica um efeito 3D. Até aqui na própria florzinha, aqui também tem as bubbles, né? Aqui ao lado das pétalas, ela fica para cima e vai dando efeito 3D. Então, essa mandala inteira tem esse efeito 3D. Pontos diferentes utilizados, formas diferentes de fazer pontos já conhecidos, pontos simples, mas às vezes você pegando por determinada alcinha por trás do ponto, enfim, tem toda uma complexidade aqui nessa peça, e foi acho que onde eu aprendi realmente mais, né? Eu já tinha aprendido muito com esse chale aqui, mas com essa mandala eu falei, caramba, não sabia que era possível tudo isso em termos de crochê, né? Então eu quis trazer para vocês, ó, que bonita que é, as cores, né? Esse efeito de cor aqui nessa mandala, fui eu que fui trocando os fios. Eu falava, acho que esse fio vai ficar legal, esse aqui vai ficar bonito, vou agora colocar uma outra cor, né? A mistura dessas duas cores, né? Esses tons aqui de rosa, de lilás, e depois passando pro azul, voltando com o branco, enfim, tudo isso são coisas que eu fui aprendendo aí realmente com o tempo, até estudando um pouquinho de cores, entendendo que cor que fica boa com outra, como é que essas coisas funcionam, porque eu gosto, né? Então eu quis trazer para vocês para mostrar o que é possível a gente fazer e as variedades de pontos, e se você pegar para fazer um trabalho, como ele pode ficar bonito, né? Realmente essa aqui foi uma... acho que eu posso dizer que é a minha pós-graduação mesmo em crochê. Tô longe disso aqui no tricô, tô muito longe, tô aprendendo ainda muita coisa, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu tenho, que eu sempre que eu quero, enfim, criar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova, falar, poxa, será que não dá para fazer isso aqui diferente? Deixa eu pegar meus livros aqui, dar uma olhadinha, ver se tem um ponto bacana que eu gostaria de usar, enfim, tá? Então eu vou mostrar também os livros que me inspiram, além, obviamente, de
tutoriais de canais no YouTube, né? Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos em crochê. Então, aqui só mais uma vez para mostrar, né, como é que ficou a minha mandala. O problema é que ela é tão grande que eu não consigo, mas ó, tá? Esse é o efeito aqui da mandala, das cores, dos pontos, né? Essa questão 3D que eu comentei, que eu acho que é fantástico. Então vamos mostrar um pouquinho o que eu tenho em termos de livro, né? E o que eu acabo pesquisando sempre que eu quero criar uma peça nova, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui os livros que eu tenho de crochê e que eu utilizo para aprender pontos novos ou para ter ideias novas, inspirações, enfim. O primeiro é esse livro, Japanese Wonder Crochet. É um livro de crochê japonês. O crochê japonês é diferente do crochê que a gente conhece aqui, por isso me intrigou e eu quis entender como é que funciona, aprender um pouquinho, tá? Ele tem algumas receitas, mas basicamente, deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa legal para mostrar, ó. Ele tem pontos, né? Como é que você faz determinados pontos que são diferentes no crochê japonês. Tem algumas receitinhas, mas deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa colorida para mostrar a diferença. Ó. Tem umas coisas bem legais, tá? Olha essa bolsa aqui. Que diferente, né? E os fios também que eles utilizam são diferentes dos nossos fios, ó. Não posso mostrar muita coisa porque, né? Mas são coisas bem legais. Então esse aqui é um dos livros que me inspira. Aí esse aqui é um que eu vira e mexe, eu realmente pego ele para dar uma olhada, para ver o que tem aqui, para ter umas inspirações diferentes, tá? Então esse aqui é basicamente um livro de pontos em crochê. Então, eu queria fazer uma peça assim, mas eu quero usar um ponto diferente. É nesse aqui que eu venho. Então tem escrito, tem também alguns gráficos lá para trás, tá? Então esse livro aqui eu uso bastante para descobrir novos pontos. Novos não, mas na verdade, eu quero fazer um ponto diferente. Pô, gostei desse daqui. Então eu venho ver como é que faz o ponto. E esse aqui, se fosse falar para comprar um dos três, né, assim, só pode comprar um, eu compraria esse aqui, tá? Porque esse aqui é um livro mais completo. Ele é um livro de... é um curso realmente de crochê que ensina do básico ao mais complexo, tanto para iniciantes como para quem já está um pouco mais avançado. É um livro que vale a pena, tá? Vale a pena ter. Infelizmente são todos em inglês, realmente. Eu não sei se a gente tem livros em português nessa qualidade de informações, enfim, realmente eu não sei dizer, então vocês me desculpem, tá? Mas ele fala de fios, por isso que eu acho que ele é um livro bem completão. Ele fala os diferentes tipos de fios, os diferentes, as fibras, né, de fato, a espessura dos fios. Ele explica muito bem o tipo de agulha, os diferentes tipos de agulha de crochê. Ele fala de cores, né, combinação de cores, todo o conteúdo, né, de fato que tem aqui. Na minha opinião, é um livro que vale bem a pena. Ele traz símbolos também, ó, né, símbolos do crochê, os símbolos utilizados aí nos gráficos. Então esse aqui eu diria que é um curso completão. Tem essa seção, na verdade esse livro ele começa, né, pelo básico. Ele começa pelo básico, aí ele fala dos fios, ele fala das agulhas, ele fala dos pontos, como construir as peças. E essa parte que eu vou mostrar para vocês aqui, ela fala dos acabamentos. Então tem até como blocar as peças, né? Tem a parte de blocagem também. Então aqui é a finalização, tá vendo? Aí tem aqui, ó, blocking, ó, before you, aqui tá falando, né, antes de você costurar a peça, o que você deve fazer,
tá? Então esse aqui realmente é um curso completo de crochê para quem tem interesse em aprender, tá? Eu recomendo esse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, ou nem sei se são dicas, mas na verdade eu utilizo de recurso para fazer as minhas peças e as coisas que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo, e onde eu busco muita informação, que são esses livros, além, claro, de YouTube, de alguns tutoriais, mas os livros, eles são uma fonte segura, assim, para mim, no sentido de quero fazer uma peça diferente, imagino uma coisa assim, onde que eu vou buscar essa informação rapidamente? Eu vou nos livros, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!